Vocês são todos Vinícius, aluno, ex-aluno e monitor da Academia Fernando de Beltrão atualmente. Eu vou responder essa questão de geografia e espero que vocês entendam ela. Aqui fala. Os contos de Dalton Trevisan, boa parte dos quais determinados a falar da cidade de Curitiba, da qual o próprio autor se vê como um vampiro, falam próprio dos mais lugares e mais gentes, tipo os humanos rebaixados pela miséria, por obsessão, viciosas, pela humilhação social, desfilam diante do leitor, como também desfilam diante do mesmo leitor as marginalizadas em personagens paulistanos de João Antônio ou as cariocas de Rubem Fonseca, todas evidenciadas que o progresso não veio para todos. De fato, há na ficção desse período uma espécie de desdobrar a sociedade brasileira, de modo a sublinhar uma violência que infelizmente não cedeu lugar em nossos dias. Pelo contrário, naturaliza-se como se inevitável, fazendo agora conviver nos mesmos limites urbanos a bárbaro do crime organizado e avanço tecnológico, ostentação do luxo particular, a carência do essencial e as ofertas supérfluas, a demanda pelos serviços públicos e pelo amparo estatal foi excessiva nos Estados Unidos durante a Grande Depressão. A política econômica empregada nesse país para amenizar a crise econômica vigente procurou, entre outras estratégias, ou seja, aqui traz em relação a um texto que poderia ou não ser lido, é uma parte que é, por exemplo, pouco relevância para a questão, em que a questão, por exemplo, ela trabalha uma ideia em que se você dá só a questão, você já conseguiria responder essa questão. Você tem que ter atenção, não é nem o que ler primeiro a questão, para depois você, se for necessário, voltar no texto. Então aqui mostrei essa parte. Tome cuidado nisso, viu? Aqui eu vou dizer qual a resposta certa, porque ela é certa. A resposta certa da questão é C. E falar aqui, promover ajuda econômica às famílias mais necessitadas e oferecer mais empregos por meio de parcerias público-privadas. E aumento de gasto público, exatamente. Isso aí é chamado de Estado que beneficia o que é a sociedade. Esse Estado beneficia a sociedade, ou seja, promover a ajuda econômica às famílias mais necessitadas, oferecer empregos, eles ofereceram empregos públicos, por exemplo, de construção, que facilitava com que existisse aí uma comercialização, que essa população não fosse desamparada. É o estado de bem-estar social, isso aqui se chama. E oferecer mais emprego por meio da parceria público-privada. Aquela ideia de liberalismo econômico foi o quê? Foi um pouco diminuída diante do que da privatização, não diante do que muitas vezes em que as empresas privadas necessitaram da ajuda do poder estatal. Então, realmente, a resposta certa da questão é C, porque fala realmente sobre o que? O estado de bem-estar social. E esse estado de bem-estar social funcionou durante esse período aí, por exemplo, nos Estados Unidos, durante um grande período. Aí depois voltou-se o neoliberalismo, que é até vivenciado atualmente com a globalização. Mas, normalmente, quando um estado, as empresas ocorrem uma crise econômica, o Estado intervém, é assim um estado de bem-estar social, porque há uma relação entre o que a esfera estatal e a esfera privada. Então a C é a resposta certa da questão. Espero que vocês tenham entendido. Fique com Deus e se lembre, quem não arrisca nada alcança.